Olá, como vocês estão? Eu estou hoje aqui nesse vídeo para que juntas nós possamos meditar um pouco no que diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 25 até o 28, conta-se uma história. A história de Isaac, a história de Rebeca, onde nós temos Jacó, Esaú. E essa história ela é muito interessante porque a gente vê uma mulher linda sendo encontrada por um servo fiel, o qual o seu senhor lhe deu uma missão de encontrar uma esposa para o seu filho. Filho esse que era responsável em carregar um grande propósito do Deus Criador. Havia uma missão estabelecida para Isaac, porque, como nós sabemos, o Senhor chamou Abraão para que ele fosse pai de nações, para que através dele as famílias da terra fossem abençoadas. E essa missão, é claro, ela estaria sobre os ombros de Isaac, que era o cumprimento de uma linda promessa que Deus havia feito para Abraão. Um homem com idade avançada, que humanamente falando era impossível gerar um filho. E o que dizer de Sara, sua esposa? 90 anos. Humanamente falando, não tinha como aquela mulher engravidar. Mas Deus deu Isaac para eles, o filho da promessa. Motivo de alegria, motivo de riso. E Isaac estava ali encarregado dessa missão. Chegou o tempo de Isaac se casar e a preocupação de Abraão qual foi? Eu preciso arrumar para o meu filho uma mulher que estará junto com ele para cumprir esse grande propósito. Rebeca é encontrada. E então o servo pega Rebeca e vem com ela para a casa do seu senhor. Ela e Isaac se encontram. Há uma linda união, um casamento. E chega-se o tempo em que Isaac também vai ser papai. Mas para ele a bênção vem dobrada, né? Não terá só um filho, mais dois. Nasce Jacó, nasce Esaú. E sobre os ombros desses filhos está o continuar dessa promessa de Deus, em que as nações da terra seriam abençoadas por eles. Eles seriam a nação que ensinaria as outras nações a servirem o único e verdadeiro Deus. E assim a história continua. Nasce Isaac, nasce Esaú. Chega-se então o tempo em de Isaac ministrar sobre os filhos a bênção, para que continue a história e o propósito de Deus. Mas eram dois. E a Bíblia nos diz que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu segurando do calcanhar de Esaú. Jacó não queria ser o segundo, ele queria nascer primeiro. Mas o interessante é que quando Rebeca estava grávida, havia um conflito no seu ventre, ela foi consultar o Senhor. E o Senhor disse para ela: é o menor que carregará a bênção. É o menor que será o Senhor. E o tempo passa, cresce Esaú, cresce Jacó. E Jacó, ouvindo as histórias de seu pai, conhecendo a história do verdadeiro Deus, tinha dentro dele um anseio, tinha dentro dele aquele desejo de ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Mas o que fazer? Esaú tinha o direito de primogenitura. Era Esaú que carregava a promessa. Mas um dia Esaú chega faminto da caça e Jacó está fazendo uma deliciosa sopa de lentilha, um guisado de lentilha. E Esaú está com fome, faminto. Quer comer aquele guisado. E Jacó diz para ele: me vende o seu direito de primogenitura e eu te dou do guisado. Para que me serve essa primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Me dá o guisado, fica com essa primogenitura.
E a Bíblia diz que com essa atitude, Esaú desprezou a bênção. Mas quando chegou o dia de Isaac abençoar o seu filho, Rebeca ouviu a conversa e criou uma estratégia, porque ela sabia o que Deus havia falado com ela. E a Bíblia diz que Isaac estava com a sua visão escurecida. Isaac já não enxergava bem. E certo dia, na madrugada, eu estava meditando e o Senhor me disse uma coisa que eu guardei e quero compartilhar com você. A falta de visão nos olhos de Isaac estava refletindo a falta de visão espiritual, a falta da visão do propósito. Porque o Senhor, antes mesmo que as crianças nascessem, já tinha determinado que era Jacó que seria o carregador da bênção. Que era em Jacó que seria cumprida a promessa que Deus havia feito para Abraão, não era com Esaú. Mas Isaac, a Bíblia diz que amava mais a Esaú, porque Esaú caçava caças deliciosas para ele. Ele gostava de Esaú porque Esaú caçava. Jacó não, Jacó era tranquilo, Jacó era aquele rapaz que estava ali sempre nas tendas, por perto. E a Bíblia, ela enfatiza que Isaac amava mais a Esaú porque gostava da caça do filho. Mas na sequência ela diz que Rebeca amava Isaac. Não contou o motivo, ela simplesmente amava o filho pelo que ele era, não pelo que ele fazia. Será que a gente pode identificar algo nessa história? Esse é o primeiro vídeo. Para que ele não fique muito longo, eu gravarei outro vídeo para que eu possa continuar falando com você o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que o Senhor te abençoe. E até outro vídeo.